Oi, pessoal, tudo bom? Vamos à nossa última aula aí da semana. Bom, nós fizemos bastante coisa essa semana, né? Foi muita explicação, começamos a falar sobre um assunto que requer bastante aulas, assim, né? Para que a gente possa compreender o assunto direitinho. Mas aos poucos a gente vai entrando aí no caminho. Então, pegue seu livro, pegue seu lápis, sua borracha, seu marca-texto, que agora nós vamos fazer a correção dos exercícios. Quem conseguiu fazer, vai fazer o quê? Vai corrigir, tá? Quem teve um pouco mais de dificuldade, né, vai fazer a correção junto comigo. Tudo bem? Então, vamos lá? Isso, então agora nós vamos aqui na página 42 até a página 43 e a gente finaliza as nossas atividades dessa semana. Bom, o exercício 3 pede para que a gente compare os predicativos das duas orações, tá? E a gente vai fazer uma explicação sobre elas. Primeira, as paredes da casa, logo após a pintura, já estavam manchadas. Ok. As paredes da casa, logo após a pintura, já apresentavam manchas. Ok. Elas têm a mesma classificação? Justifique. Então, primeiro assim, a primeira classificação que a gente tem que fazer é do sujeito. Então, vamos lá. As paredes da casa, logo após a pintura, já estavam manchadas. O que é estavam manchadas? As paredes da casa. Então, a parede da casa é sujeito. Então, todo o restante aí é predicado. A outra, as paredes da casa, logo após a pintura, já estavam manchadas. Já apresentavam manchas. O que é que já apresentava manchas? A parede da casa. Então, logo tudo isso daqui é predicado. Então, vamos classificar a primeira. A primeira, logo após a pintura, já estavam manchadas. Eu tenho o verbo aqui, que é o verbo estava. Então, o verbo estava é um verbo de ligação. E manchadas é um verbo, é um predicativo, né? Por quem é que estava manchado? As paredes. Então, é um predicativo do sujeito. Quem estava manchado são as paredes, tá? Então, aqui nós temos predicado, o primeiro predicado é nominal. Vamos à segunda. Logo após a pintura já apresentavam manchas. O meu verbo é apresentavam. Apresentavam não é verbo de ligação. Então, manchas, nesse caso aí, não é uma característica, né? Uma qualidade, assim, de alguma coisa. Não. Então, eu tenho o verbo significativo. Então, esse meu predicado é verbal, tá? Então, é isso que nós vamos escrever aqui, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta, eles têm a mesma classificação? Não tem a mesma classificação. É o predicado. Nossa. É nominal. Já na segunda, o predicado é verbal. Tudo bem? Então, eu faço as correções aí de vocês, tá? Bom, 4. Nos itens a seguir são propostas duas orações isoladas nas quais os predicados já estão destacados. Faça o seguinte: classifique o predicado de cada oração, reúna as duas orações em uma só, fazendo as adaptações necessárias, e classifique o predicado dessas orações. Então, primeiro, elas estão separadas, nós vamos juntar. Primeiro a gente vai classificar, depois a gente vai juntar, tá bom? Então, vamos lá. A professora agradeceu os aplausos. Então, quem agradece, agradece alguma coisa. Então,
é predicado, né? Eu tô classificando já o verbo, mas enfim. Eu tenho um predicado, agradecer é um verbo, não é um verbo de ligação, é um verbo significativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Na segunda, eu já tenho um verbo de ligação. Estavam emocionados, um predicativo. Quem é que estava emocionada? Ela, e ela aqui é o meu sujeito, certo? Então, eu vou colocar aqui, predicado verbal, certo? Essa primeira aqui é predicado verbal e essa segunda aqui é predicado nominal. Belezinha? Agora, nós vamos juntar as duas coisas, tá? Nessa linha aqui. Vamos juntar aqui. A professora agradeceu os aplausos emocionada. E agora a gente tem que classificar esse aqui, né? Então, agradecer é um verbo significativo, né? Agradecer os aplausos emocionados. Então, eu tenho um verbo significativo, mais uma característica, uma qualidade. Quando eu tenho isso, eu tenho um predicado, verbo, nominal. Belezinha? Oi, pessoal. Vamos para a nossa última aula da semana? Vamos lá? Então, ontem nós conversamos um pouquinho sobre as sílabas, né? Que as sílabas, elas têm uma classificação, né? Com relação à quantidade e com relação a cada palavra, né? A força dessa palavra, né? Então, as sílabas mais fortes são chamadas de átonas e as sílabas mais fracas são chamadas de átonas. Começamos o primeiro exercício ontem e hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que ficaram para casa, certo? Então, pegue seu livro, pegue sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos à correção. Pessoal, vocês tinham que finalizar a página 52 e 53, certinho? Então, vamos lá. O primeiro exercício nós fizemos até a letra D, né? Como forma de explicar para vocês tentarem fazer, certo? Então, agora nós vamos continuar aqui na página 52, fazendo a correção. O que nós tínhamos que fazer mesmo? Separar as sílabas e identificar a sílaba tônica, né? Fazer um tracinho, um risquinho mais escura, o que vocês acharem melhor. Então, vamos primeiro separar e depois a gente circula a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Então, como é que eu separo a palavra calor? Nós vamos separar aí, calor. E qual que é... Opa, cabor não. Calor, quase não vai. E qual que é a minha sílaba mais forte aqui? Calor. Então, a sílaba mais forte é a tônica, é lor. Próxima aí. Como eu separo fama? Fama. Opa. Fama. Qual que é a sílaba mais forte? Fama. Então, a sílaba mais forte aqui é o Fá. Tá? Próxima. Médico. Como que eu separo a palavra médico?
médico. Qual é a sílaba mais forte de médico? Mé. Beleza? Como eu separo a palavra mesa? Vou separar assim porque tá mesa. E qual que é a minha sílaba mais forte de mesa? Mesa. Então, a minha sílaba mais forte é o me, tá? O me é a sílaba mais forte. Como eu separo a palavra órfão? Então, separo assim. Nossa. Meu Deus, eu já tá aqui, tá isso aqui. Órfão. Eita, órfão. Eu gosto de mais forte aí. Aqui tem um acento, tá? É porque não tá... Hoje o meu teclado aqui tá querendo fazer tudo sozinho. Então, órfão. Então, a minha sílaba mais forte aqui no órfão é o or. Feijão. Como que a gente separa a palavra feijão? E agora? É feijão ou é feijão? Ele é junto ou ele é separado? Então, é feijão, tá? Feijão. Qual é a sílaba mais forte de feijão? Aqui, ó. O jão. Próxima aqui. Capaz. Como é que eu separo a palavra capaz? Opa. Capaz. Então, capaz. Então, a minha sílaba mais forte aqui é o paz. Certo? Bom. Pesado. Como é que eu separo pesado? Pesado. Então, a minha sílaba mais forte é o zado. Certo? Então, vamos ao próximo exercício. Divida as palavras quando possível e indique o número de sílabas observando os exemplos no quadro a seguir. Então, começo tem 3 sílabas. Lar não se divide, uma sílaba só. Então, nós vamos fazer a separação e colocar quantas sílabas tem. Então, como que eu separo desabrigados? Desabrigados. Quantas letras eu tenho aí? Quantas sílabas no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 sílabas. Casa. Casa. Opa. Quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. Janela. Opa. Janela. Quantas sílabas eu tenho? Não tem acento, tá, gente? Quantas sílabas eu tenho em janela? 3 sílabas. Só não se divide. Então, nós vamos colocar lá uma sílaba. Dor também, uma sílaba. E elefante, como é que eu separo elefante? Quantas sílabas eu tenho em elefante? 4 sílabas. E a última aqui, livro. Como eu separo o livro?
Bro. Quantas sílabas eu tenho? Eu tenho 2 sílabas. Se nós fôssemos classificar, seria polissílaba, dissílaba, trissílaba, monossílaba, polissílaba e dissílaba. Quase não sai, tá bom? Bom, terceira. Copie as palavras do exercício anterior e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Acabei de falar aí, né, quais são. Então, aqui vai ser só e dor, de monossílaba. Dissílaba vai ser casa e livro. Trissílaba vai ser janela. Bem tranquilinha essas, né? E polissílaba será desabrigados e elefante. Tranquilinha, né? Essas aí. 4. Faça a separação sílabica das palavras a seguir e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez no outro, só que agora no mesmo exercício. Então, nós vamos separar, né? Cabeleireiro, como que separa K, B, lei, rei, bro. Então, aqui ela é uma polissílaba. Polissílaba. Cadê o acento aqui? Não pode esquecer do acento, né, gente? Estouro. Estouro. Trissílaba, né? Mais monossílaba, monossílaba. Iguais eita. Iguais. Então, aqui eu tenho ó, de sílaba. Saiu. Saiu. Opa. Mesma coisa. De sílaba. Ideal. Ideal. Trissílaba. Certo? Bom, o último exercício que está lá na página 53 tem a ver com a sílaba átona e as sílabas tônicas. Então, na letra A, nós temos a palavra brincar. O brim é tônica ou é átona? É átona. Só que tem que sair o acento aqui no A. É átona. E o car é tônica. Laranja. Então, laranja é átona. O rã é tônica, ou seja, ela é forte. E o já também é átona. A C. Azul. Então, o A é átona, ou seja, som fraco. E o azul é tônico. Tônica tá certo. E a D. Sabiá. Então, o Sa é átona. Sabiá
O bi é átona também. E o A é tônico. Tônica, no caso. Certo? Bem tranquilinho os exercícios, não é, pessoal? Então, espero que todos tenham feito a correção. A gente vai finalizando por aqui as atividades. Então, espero que todo mundo se cuide, estejam todos muito bem. E a gente se vê qualquer dia. Tchau, tchau, pessoal. AB. O motorista explicou sua atitude ao policial. O motorista estava nervoso. Então, na primeira, nós temos o que? Explicou, um verbo significativo, né? Não é verbo de ligação, sua atitude. Quem explica alguma coisa. Então, ele tem um complemento ali, né? O motorista explicou o que, né? Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Certo? Então, nós vamos classificar aqui. Predicado, verbal. A segunda, o motorista estava nervoso. Então, estava é verbo de ligação e nervoso é uma característica, uma qualidade do sujeito. Então, aqui eu vou ter um predicado nominal. E se nós vamos juntar as duas frases daqui a pouquinho, eu vou ter um predicado verbo nominal também. Então, nós vamos juntar essas duas orações aí. Nervoso. O motorista explicou sua atitude ao policial. Certo? Então, nervoso, o motorista explicou sua atitude ao policial. Então, explicou um verbo de significativo, certo? Então, aqui nós vamos ter um predicado também, igual o outro, um predicado, verbo nominal. Certinho? Vamos à próxima. A comissão julgou os trabalhos dos alunos. Segunda, os trabalhos eram bons. Então, primeiro, né? A comissão julgou os trabalhos dos alunos. Julgou. Quem julga alguma coisa. Julgou o trabalho dos alunos. Ele precisa de um complemento. E julgou é um verbo de ação, né? É significativo. Então, nessa primeira, nós vamos ter um predicado verbal. E na segunda, os trabalhos eram bons. Era, também é verbo de ligação. Então, eram bons. Tem uma característica, uma qualidade. O que era bom? Os trabalhos. Então, aqui eu vou ter um predicado nominal. Certo? E agora nós vamos juntar as duas frases e ver o que ela vai dar. A comissão julgou bons os trabalhos dos alunos. Então, a comissão julgou bons os trabalhos dos alunos. Então, julgou o verbo significativo e bons uma característica, uma qualidade, né? Então, aqui também nós vamos ter um predicado, verbo nominal. Porque eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação, mais uma característica, uma qualidade. Beleza? Na
Nas orações a seguir, os predicados estão em destaque. Compare-os. Por causa da população do rio, muitos peixes morriam. B. Por causa da poluição do rio, muitos peixes pareciam mortos. C. Por causa da poluição do rio, muitos peixes apareciam mortos. Então, nós temos aí 3 frases. Se for parar para pensar, o verbo muda muita coisa, certo? Então, a primeira pergunta que ele quer saber é: eles têm a mesma classificação? Não tem, certo? A primeira, o predicado é verbal, porque nós não temos o verbo de ligação, nós não temos uma característica, uma qualidade. Então, é um predicado verbal. Então, vamos escrever aqui, em A, o predicado é verbal. Certo? Põe um ponto e vírgula aqui, tá? Bom, na B. Por causa da poluição do rio, muitos peixes pareciam mortos. Então, pareciam é verbo de ligação. Então, ele é um verbo nominal, né? Porque mortos ali seria uma característica, uma qualidade dos peixes. Os peixes poderiam estar vivos, mas eles estão mortos, tá? Então, em B, o predicado é nominal. Predicado é nominal. Certo? E na C, por causa da poluição do rio, muitos peixes apareciam mortos. Já na C, apareciam não é verbo de ligação, é um verbo significativo, né? Apareciam. Tem uma ação ali. E mortos é uma característica dos peixes, como eu disse no anterior. Os peixes poderiam estar vivos, mas os peixes estão mortos. Então, aqui nós vamos ter um predicado verbo nominal. Em C, o predicado é verbo nominal. Certo? Vamos para a 6, a sexta. Considere os trechos do texto. Amanheceu em Babaneirali. Um refletor focaliza um homem. Os meus súditos mais chegados andam apavorados com a tênue possibilidade de vir a ser o primeiro-ministro. Bom, com relação aos verbos aí, nós vamos classificar os verbos como sendo intransitivo, transitivo direto e de ligação. B, transitivo direto, intransitivo e intransitivo de novo. Em B, transitivo, intransitivo e transitivo. Em D, transitivo, de ligação e intransitivo. Ou E, transitivo direto, de ligação e transitivo direto e indireto. Bom, com relação aos verbos, amanheceu. O amanheceu, ele não precisa de um complemento, necessariamente de um complemento. Você fala, amanheceu, beleza, ok. Então, ele é um verbo intransitivo. Agora, o verbo focaliza. Ele é um verbo que precisa de um complemento, tá? Então, quem focaliza alguma coisa. Focalizou o quê? Um homem. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. E o andam, os meus súditos mais chegados andam apavorados. Então, esse andam aí não é ato de andar, é um estado de uma pessoa. Então, ele também é um verbo de ligação nesse caso, tá? Então, a resposta certa aqui
do meu exercício é a letra A, certo? Bom, agora nós estamos lá na página 43, exercício 7 e 8, para nós finalizarmos aí. Em relação à predicação verbal, marque a opção em que a classificação apresentada corresponde ao verbo destacado. Então, vamos observar aí. O senhor não está pensando, a letra A, o senhor não está pensando que vou me exercitar com uma detestável jaca. Verbo transitivo direto. B, só preciso de mais treino, senhor pai. Verbo transitivo direto. C, o povo não é mágico. Verbo de ligação. Acaso o senhor está uinuando? Não é isso não, hein? Que deve jogar futebol? Verbo intransitivo. Bote a culpa no povo. Verbo transitivo direto. É que era insinuando, tá? Porque comer um S ali. Insinuando. Então, a única resposta certa aqui que nós temos é a letra C, tá? Porque é a única que tá certinha. Então, é verbo de ligação. Exercitar. Quem exercita alguma coisa. Não é transitivo direto. Precisa ter alguma coisa. Não é direto. É jogar. Quem joga, joga. Não é intransitivo. Bote a culpa. Quem bota alguma coisa. Não é indireto. Certo? Então, a resposta certa é a C. Oitava, para nós finalizarmos aí. Assinale a alternativa que classifica corretamente e pela ordem os predicados das frases. Os ministros agradeceram comovidos e o alvo é humano. Para que serve o ministro da Educação em nosso país? Bom, então vamos lá. A primeira, ministros agradeceram comovidos. Quem agradece alguma coisa. Agradeceram, que é um verbo significativo. E comovido é uma característica. Então, aqui eu vou ter um predicado. Ele quer saber de predicado, né? Predicado. Um predicado. Verbo. Nominal. Verbo de ligação. Humano seria uma característica nesse momento, tá? De alguém. Então, nominal. Para que serve o ministro da Educação em nosso país? Serve. Serve alguma coisa. Servir, nesse caso, é um verbo de ação. E, apesar de não parecer, mas existe uma característica, né? Não é todo mundo que é um ministro da educação. Ele está naquele momento como ministro da educação. Então, a única resposta certa aqui seria a B. Certo? Bom, pessoal, a gente vai finalizando essa semana, finalizando esses exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem nos vídeos, né? Voltem nas explicações. Ou, como eu disse, vou colocar um videozinho do professor Naldrin para auxiliar o entendimento melhor. Tudo bem? Então, pessoal, até qualquer dia aí. Tchau, tchau.